por favor. Bom, nesse primeiro bloco, que eu espero a gente falar aqui nos 20 minutinhos, é apresentar vocês com a participação aqui do cofundador, né, do Minote, esse primeiro momento que o MPS passou, né? Tá entrando gente aí, a gente vai colocando. Esse primeiro momento que o MPS lá em foi o quentinhaço número zero, eu digo, foi antes do que era o MPS. Na verdade, fui eu, o Mainote, mais uma pessoa, que fizemos uma ação no dia 24 de dezembro de 2016. Eu vou falar primeiro das minhas motivações, depois eu vou deixar o Mainote falar. Bom, eu, né, participava de muitas, e participo hoje menos, mas participava de muitas reuniões com empreendedores jovens, né? E aí eu lembro que numa reunião chamada, não sei se vocês conhecem, que é do Núcleo Talks, né? Eu Foi no dia 3 e 4 de dezembro, eu participei dessa reunião e eram assim 40 jovens que estavam no Rio de Janeiro fazendo uma mega reunião com vários palestrantes, palestrantes estes que são, na maioria, coaches, tem caras que são assim especialistas em áreas de desenvolvimento pessoal, na área do empreendedorismo mesmo. O cara, por exemplo, o Leandro Marcondes, que foi um palestrante que também me chamou muita atenção, é o cara que escreveu Os Segredos da Mente Milionária. Enfim, esses caras assim tão perto de mim, participando dessa ação, me deu uma noção bem diferente das coisas que eu poderia fazer pela minha comunidade, né, e motivar pessoas. O empreendedorismo tem muito disso, é bem motivador. E aí eu conheci alguns jovens, né, que eles, por exemplo, um deles que eu conversei bastante foi o César Filho, que é um amigo meu, de longe, mas a gente é amigo. Ele criou a WeCâncer, é uma empresa que faz acompanhamento de pessoas com câncer e ajuda, faz um acompanhamento nutricional, acompanhamento com médicos oncologistas, enfim. E o cara só tinha 21 anos, mas era fruto de uma tragédia, porque essa vontade dele de trabalhar com câncer foi porque ele tinha recentemente perdido a mãe e não tinha tido, assim, ele viu a mãe sofrer muito, né? Não tinha um acompanhamento, não tinha muito cuidado, e aí ele empreendeu com esse aplicativo digital. E aí, cara, essa coisa toda começou a mexer comigo, fala, pô, caramba, tem gente bem mais nova do que eu, e já, assim, se preocupando em tentar mudar alguma coisa nessa sociedade, e eu não estou fazendo nada. Eu estou só reclamando, eu estou sendo um peso, eu estou sendo, assim, sei lá, mais um, né? E eu não queria isso. Agora, saindo um pouquinho desse campo do empreendedorismo e voltando um pouquinho para a história, né, de vida, a gente começou, eu pensava muito já nessa coisa de ajudar as pessoas com relação à fome, por uma história de vida que passou por isso, por uma história de vida que passou pelo problema da fome, né? Eu já falei para vocês, e para Priscila vai ser novidade, talvez, mas na época que eu estudava na FATEC, o que me mantinha em termos de alimentação era um restaurante vizinho à minha casa que me dava comida em pote, entendeu? Eu comia lá praticamente o que o cachorro ia comer depois. Mas isso me ajudou pra caramba, entendeu? Porque a pessoa com fome não consegue nem estudar. Então, esse start veio na minha cabeça. Foi, caramba, tudo começa pela questão da fome. Se a gente ajuda a pessoa ali a saciar a fome, nem que seja um dia ou algumas horas, a gente está contribuindo para algum tipo de esperança na vida dessa pessoa. E aí, no dia 24 de dezembro, eu ligo para um amigo e falo assim, cara, e aí? Tá fazendo o quê? Ele, tô fazendo nada, tô vendo aqui qual vai ser a ceia, o que que eu vou comer, né? Vou no mercado daqui a pouco. Aí esse amigo aí tá aí, né? Fala um pouquinho, Manote, dessa experiência que foi o Marco Zero pro pessoal. Como é que foi lá o dia?
Bem, tá todo mundo escutando? Sim, sim. Sim, boa noite a todos. Eu fico muito feliz de estar ouvindo essas palavras do Isaac, porque o que ele fala, né, da história de vida dele, de tudo que a vida proporcionou a ele, como eu falo muito essa palavra para ele, né, o conhecimento empírico, né, tipo, conhecimento que justamente a vida dá, né, a gente não aprende, às vezes, dentro de uma instituição educacional, mas a gente amadurece, a gente vivencia coisas que nos dá uma sensibilidade muito maior para o mundo, né? E principalmente nesse quesito de, de perceber a vida do próximo. Então, tudo começa, né, em relações interpessoais, a famosa amizade, né? Como todos os grandes grupos ou empresas ou organizações que a gente conhece e de histórias que a gente escuta, na grande maioria das vezes foram relações pessoais que geraram esses grandes polos, né? Esses grandes nomes, seja em viés filantrópico ou empresarial, enfim. E com o Isaac não foi diferente. A gente se conheceu na Marinha, né? É um dos presentes que eu tenho ali na instituição, é a amizade dele. A gente se conheceu lá, a gente foi servir no mesmo lugar, né? Assim que a gente terminou o curso, era jovem a gente, isso já faz um tempinho, né? Eu vou fazer 30 anos, então já faz um tempo. E a gente estava né? Conhecendo coisas novas, uma carreira nova, e a gente se aproximou bastante, até por conveniências, né, em questão de vida, de experiências próximas que a gente vive, né, viveu e vive, tanto que, assim, coisas pessoais e familiares eu pego e já mando pro Isaac, eu sei que ele sempre vai ter resposta, porque geralmente são coisas parecidas que a gente vive. E engraçado que isso colaborou justamente para que acontecesse aquela primeira ação, né? Eu acredito que no momento que ele me ligou, que ele perguntou se eu queria participar, com certeza ele já sabia a resposta, que foi imediata de bora. Foi essa de imediato. E foi, eu não lembro, foi dezembro de 2016 para 2017 ou 17 para 18? Não, foi 16, foi 24 de dezembro de 2016. Isso, 16 para 17. Foi uma véspera de Natal, né, dia 24. A gente já tinha se falado no dia anterior, a gente se falava direto, todo dia praticamente se falava. Eu fico brincando com a Jéssica que naquele período ali eu passei mais tempo com o Isaac que ela mesmo, porque a gente dava serviço, a gente dormia junto. A gente deu serviço, se eu não me engano, nesse ano a gente deu serviço dia 31 de dezembro, a gente ficou lá no Ano Novo, passamos o Ano Novo junto. Mas enfim. 2013. Foi isso aí, exatamente. Ó. Então, essa relação dessa amizade que eu tenho com ele até hoje favoreceu para que ele se sentisse na confiança, né, de tantos amigos que ele tem, ele me ligar e perguntar se eu poderia, no caso, colaborar, que no dia 24 de janeiro, no Natal, a gente fosse na rua distribuir 40 quentinhas. A ideia era 40 quentinhas, né? E era mais ou menos de manhã para tarde, alguma coisa do tipo. E eu falei, vamos. E a gente foi. A gente foi no mercado, a gente comprou os insumos das quentinhas e a gente não tinha noção de absolutamente nada. O que vocês imaginarem aí, tipo, de sem noção, a gente não tinha. A gente não tinha noção de quantidade de alimento, a gente não tinha noção... Nada. Onde compra, o que comprar, quantidade, como fazer, como embrulhar, tipo, a gente não sabia de nada. A gente foi a gente foi no Presunix São Cristóvão, não foi? Ou no Guanabara? Eu não lembro. Guanabara da Penha. Guanabara da Penha, isso. A gente foi no Guanabara da Penha. Compramos frango. A gente, vamos fazer um filé de frango com salada, uma coisa do tipo. E eu tenho as fotos, eu vou disponibilizar a foto, Isaac, das primeiras quentinhas que eu tenho até hoje. Bota aí depois. Eu vou botar no grupo, eu tenho as fotos dela até hoje, das primeiras quentinhas. E nossa, você não tem noção.
Na hora de fazer. Na hora de fazer, era o meu antigo relacionamento. Quando eu chego em casa, eu tinha pedido para ela fazer. Quando eu e o Isaac, a gente chega do lugar que a gente foi na rua, que a gente foi, sei lá, a gente chegou com as coisas, chegou com alimento, com frango e tudo. Aí eu tinha pedido, eu falei, ó, frita o frango, que quando eu e o Isaac chegar, a gente vai montando. Quando eu cheguei em casa, tava uma fumaceira na minha casa, que você não tem noção. Tipo um apartamento pequeno, uma fumaceira, uma nuvem densa. Quem conhece um pouco aí da passagem de Êxodo, é como se fosse Moisés, quando ele ia falar com Deus, que ele tocou naquela nuvem densa. Parecia aquilo. Puxa. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, você vai tacar fogo na casa, sai, depois eu faço isso. Porque... Era frango para 40, né? Era frango para 40. A gente contou 40, né? A gente, não, vamos fazer 40 quentinhas com frango. E desastre. Aí eu falei, não, deixa que eu frito o frango. E fui lá, a gente cozinhou, o Isaac me ajudou e tudo. Até que a gente percebeu que a gente errou na conta. A gente tinha errado na conta das quentinhas, porque justamente a gente não tinha noção de nada, a gente não tinha experiência, não tinha nada, absolutamente noção de nada. A gente, caramba, peraí, acabou o frango. Aí eu falei, Isaac, eu vou abrir minha geladeira, a gente viu o que tem aqui, e a gente vai fazer, cara, a gente faz. E na época, era a época que eu tava mais agarrado na academia, vamos dizer assim, eu tinha uns 30 ovos em casa, um negócio assim. Mas era muito ovo. Sei lá, 40 ovos, sei lá, era muito ovo. Tinha umas 5 cartelas assim. Aí eu falei, pô, irmão, não quero fazer meu ovo. Ele, irmão, teu ovo vai chorar. A gente vai fazer esse ovo aí. Não tem jeito. E a salada acabou também. Aí ficou conhecido até quando vocês ouvirem a nossa piada interna, minha e do Isaac, do ovo com pimentão, vem daí. Por quê? Porque a salada acabou também e a gente só tinha ovo e pimentão. Ai, osso. Que era o que tinha na minha geladeira ali na hora. A gente foi, tipo, literalmente assaltando a geladeira, pegando tudo. E sobrou pimentão. Pimentão era uma rodelinha com ovo no meio. Isso aí, a gente inventou um prato, ovo cozido. Eu falei, a gente tem que dar um jeito, cara. A pessoa que tá com fome, ela vai comer isso aqui, tipo, ela vai, né? Naquela noite de Natal, infelizmente, era o que a gente pôde dar ali naquele momento, de maneira imediata. E o ovo com pimentão, né? Fazendo só um change. Na hora de entregar lá, lembra aquelas... Por que também a gente veio depois para São Cristóvão? Porque os casos mais tristes a gente pegou aqui, né? Sim. Por incrível que pareça, naquela noite daquele Natal, eu acredito que eu tenha tido a experiência mais impactante, mais direta, assim, com relação ao que era a situação de uma pessoa que estava com a necessidade de um alimento, né, que é justamente a pessoa com vulnerabilidade social, ou morador de rua, enfim. Por que eu não... por que a gente, né, não taxa tão somente o morador de rua, e sim a pessoa com vulnerabilidade social? Porque naquela noite a gente teve o exemplo que foi daquela moça e daquela menina, Isaac, que para mim foi quando a gente entrou no carro, eu chorei, depois eu vim para casa chorando, o Isaac também chorou, a gente ficou muito emocionado, que a gente saiu, nesse dia a gente viu vários casos, teve um momento que a gente chegou num cara que ele estava encostado num poste, assim, meio escuro, e ele estava mexendo no lixo, e a gente encostou o carro rápido, e a gente falou, olha, a gente está distribuindo umas quentinhas, o senhor aceita? Aí ele, poxa, eu estava procurando nesse lixo algo para comer. Ele estava procurando, naquele exato momento que a gente chegou com a quentinha, ele estava procurando dentro do lixo alguma coisa para comer. No Natal, né? Isso aí. Isso. Porque muita gente está... Sobra, joga no lixo. Exatamente. Naquela noite, naquele momento, aquela cena, aquele impacto que deu na gente,
quando a gente entrou no carro, a gente saiu com o carro, a gente, caramba, cara, esse cara tava procurando alguma coisa no lixo, numa noite de Natal, para comer, entendeu? E, assim, graças a Deus, a gente chegou ali de imediato e conseguiu dar uma quentinha para ele. Aquele homem, ele era um morador de rua, mas o que aconteceu posteriormente foi até um impacto, digamos, mais alarmante, assim, pra gente, que logo um pouco à frente, próximo ali já de São Cristóvão, não foi, Isaac? Ali perto daquele viaduto, a gente avistou um morador de rua, que assim, o quentinhaço era o seguinte, como é que era o quentinhaço? Hoje em dia o MPS tá lindo, meu irmão, o MPS tá bonito demais. O que era o quentinhaço? A gente pegava as quentinhas, botava no carro e a gente ia avistando os moradores de rua na rua, ia parando o carro do jeito que dava, meu irmão. Tipo, parava em cima de calçada, parava trânsito. Aí lá, o morador de rua, vai. Tipo, eu lembro da Érica, né? A Érica, o Isaac botava a Érica dentro do meu carro, a Érica conseguia ver um morador de rua do outro lado do quarteirão, atrás de um prédio, ela via. Mas, Nath, eu tô sentindo que tem um cara ali. Aí a gente ia. A Érica era desse jeito. O quentinhaço era isso, era uma carreira. A gente pegava um carro, o carro era uma quentinha gigante, a gente ia, meu irmão, pela rua. A gente ia pela rua e ia distribuindo. Do jeito que dava, do jeito que a gente podia, a gente dava um jeito. E nesse dia, e foi nesse momento que a gente, próximo a essa entrada de São Cristóvão, a gente avistou um morador de rua. Eu estava dirigindo, eu encostei o carro, eu lembro de cada detalhe, porque aquela cena me marcou de maneira... Nossa. Eu encostei o carro para a direita, eu liguei o alerta e tinha um morador de rua do outro lado. O Isaac saiu do carro para a gente entregar a quentinha para aquele senhor e passou uma moça. Você lembra disso também com todos os detalhes, né, irmão? Isso aí, passou uma moça com uma menina jovem, assim, deveria ter uns 13 anos, né, por aí. Mesmo? 11 anos, por aí. E ela passou direto do carro. Ela passou assim, na calçada. E detalhe, gente, esse momento que a gente estava distribuindo, como a gente não tinha muita experiência, a gente passou o dia todo fazendo as quentinhas. O que era para ser, sei lá, um almoço, se tornou praticamente a ceia de Natal, porque eu lembro que a gente chegou em casa, era 11 e pouca, né? A gente quase passou o Natal na rua. E quando o Isaac saiu, eu vi essa moça e essa menina passando. Elas estavam arrumadas assim, naturalmente, normal, entendeu? E elas passaram, viram o Isaac indo entregar a quentinha para esse morador de rua, e elas voltaram. E elas abordaram a gente, perguntaram se aquilo ali era doação, se a gente estava entregando quentinha, né? Entregando um janta. A gente, sim, a gente está entregando, né? Acabamos de entregar para aquele senhor ali. Ela perguntou se ela podia pegar para ela e para a menina. E a gente, não, tudo bem. A gente pegou e deu as 2 quentinhas para ela. Aí foi quando ela falou, olha, eu tô indo para casa da minha irmã, né? Foi alguma coisa do tipo, né? Um parente dela. Ela pegou as 2 quentinhas, ela já estava com as quentinhas em mão. E ela falou, eu tô indo para casa da minha irmã. Se você pudesse me dar mais uma ou mais 2, alguma coisa do tipo, se eu peço encarecidamente para vocês, se vocês puderem dar, porque a gente não tem nada para cear. Eu tô indo para casa dela e a gente não tem nada para pôr à mesa. E foi justamente quando a minha mente abriu de todo o preconceito que existia dentro de mim com relação ao morador de rua, porque eu vi que o problema se estende não só para pessoas em situação de rua, mas para pessoas em vulnerabilidade social. Porque uma pessoa que ela não tem a mínima condição de fazer uma ceia de Natal, por mais simples que seja, essa pessoa está precisando de ajuda. E o Isaac, ele fala uma coisa que é muito interessante, quando ele diz, irmão, a pobreza, ela sempre vai existir, infelizmente, né? Pobreza sempre vai existir. O que a gente não pode aceitar é a miséria. E aquela mulher, aquela menina, ela
estavam diretamente numa situação de miséria. É um aprendizado, é triste, né? O MPS, ele faz com que a gente tenha experiências com situações tristes, né? Ele faz com que a gente tenha que trabalhar o nosso psicológico para lidar com esse tipo de situações, que são esse tipo de situações que, nos meus 29 anos de vida, provavelmente todo ano aconteceu, ou todo dia, ou todo minuto, entendeu? Acontece. Mas, como nós somos seres humanos, a nossa percepção de realidade se lidar por aquilo que a gente consegue ver ou sentir, entendeu? Então, foi justamente essa característica que eu acredito que foi o ponto de ignição no coração de Isaac, que ele viu que ele realmente, eu lembro que no outro dia ele falou comigo, ele falou, irmão, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, de alguma forma, juntar meus amigos, juntar as pessoas que eu conheço, o meu círculo social, e eu preciso, de alguma forma, fazer alguma coisa para que, pelo menos em algum momento, em determinado tempo, a gente possa assistir essas pessoas. Então, acredito que a fagulha do MPS, ela foi gerada naquele momento, naquelas situações que a gente acompanha naquela noite de Natal. Aquela semente, ela foi plantada, e hoje, né, graças a Deus, graças ao trabalho de todos vocês, que se empenham todo dia, a gente pode ver, né, essa ação cada vez mais tomando ramificações. Tem agora a MPS Penha, agora a rapaziada aqui de baixo até me conhece, mano. Eu dei isso aqui, eu sempre tô levando uma parada, posso ali na Penha, tem aquele maluco do Toduro. Tô sempre passando por ali. É isso. Pô, irmão, né, ao recontar essas histórias aí, eu reviver isso na minha cabeça faz eu lembrar assim das cenas, detalhes, e realmente o que era indefinição e eu não sabia o que tinha que fazer, a partir desse momento passou a ser certeza do propósito, certeza do que eu tinha que empregar a minha força para assim ajudar um pouco a nossa sociedade, né? A nossa sociedade, eu digo, as pessoas, com a interpretação das pessoas e também a assistência para essas pessoas que tanto precisam todos os dias, como você disse. Ainda não temos condições de assisti-los todos os dias, né, devido à nossa característica de grupo, etc., mas participamos de uma rede tão grande que conforme fomos crescendo, né, um pouquinho cada dia, a gente vai alcançar isso. Eu lembro também que foi a partir daí que a gente começou, né, a mudar a nossa percepção, porque deixamos de ser indiferentes e passamos a ser agentes transformadores, né, a participar do processo. Eu lembro que um rapaz até falou comigo nesse dia, e ele falou o seguinte, pô, olha só, foi lá em Olaria que a gente veio descendo, né, e ele falou, cara, deixa eu te falar, no Natal muita gente entrega, mas nos outros dias ninguém entrega. E aí aquilo ali ficou, cara, mexendo comigo. Eu falei, caraca, não é possível, a gente tem que continuar. A gente não tem que fazer um dia só, a gente não tem que fazer uma vez só e deixar para lá. Ou movido por uma emoção de uma data. É legal, é legal. É necessário? É necessário. Mas não é suficiente, né? É sempre bom distinguir o que é necessário e o que era suficiente. Eu lembro também que uma coisa que na minha família, né? Todo mundo, minha família, vou dizer aqui de uma forma geral, ela tem um problema, né? Assim, todo mundo aguarda muito a situação. Então eu fui criado nessa, praticamente, resumindo aqui, nessa perspectiva. O bem vence o mal, o bem vence o mal. Mas nós estamos diante de uma geração, infelizmente, e aí na maioria, que o bem não quer nem lutar. Entendeu? Você pega outras pessoas, o bem não quer lutar. O bem, tipo assim, o bem vai vencer o mal, ok. E deixa pra lá. Alguém vai lutar por mim ou por eles. Mas quando isso não é verdade.
Se a gente não tomar essa postura de autorresponsabilidade e querer realmente mudar alguma coisa nesse sentido, né, sem heroísmo, enfim, são os princípios que daqui a pouco a gente vai até comentar, de uma forma conjunta, de uma forma em grupo, né, em rede, a gente não vai conseguir construir nada. Eu fico muito movido, cara, ao ouvir essas histórias. E eu lembro que o MPS era um até a entrada da Dona Dulce e passou a ser outro quando a Dona Dulce falou, cara, vou patrocinar vocês. Acreditou no que a gente estava falando, até porque ela viu a gente pequenininho lá, eu e Everton, né? Logo depois, aí vou até fazer, para não deixar lá, logo depois dessa ação, eu estava de serviço no quartel, aí fora do meu horário de serviço, lógico, eu estava lá, né, colocando, falei, caraca, que nome que eu vou dar para esse projeto? Que nome, que nome, que nome? Aí eu lembro que eu colocava no Google, grupo de quentinhaço, as paradas. É, tinha vários nomes, cara. Eu lembro que entre MPS tinha Movimento de Pessoas Solidárias, aí eu falei, e aí, boto Move Pessoal, aí tava no bagulho de. Aí tava no negócio de política, falei, não, não vai misturar, não, não é isso que a gente quer. Enfim, tinham vários nomes esquisitos que eu lembro que eu Era pensei. quentinhaço, né, irmão? Lembra? Tudo era quentinhaço. Primeiro quentinhaço, segundo quentinhaço. Não, vamos fazer quentinhaça, vai entregar quentinha, um monte. Né? Muita. Era um negócio assim, vários, interessantíssimo. Perdão. E aí, no dia 11 de janeiro, né, eu fui lá no antigo Arena, porque o Everton não pôde participar hoje, gente. Ele está trabalhando, mas vou contar aqui a parte dele. E aí, rapidinho, para a gente entrar no segundo bloco. Eu fui lá até o Everton e falei, Everton, cara, tem muita gente passando fome. Ele falou, a gente estava pensando em negócio, para você ver. Caraca, a gente tem que ganhar dinheiro com alguma coisa, tem que fazer, não sei o quê, empresa, tem que não sei o quê, vamos vender. Eu lembro que a gente pensou assim, vamos vender. A gente arrumou um fornecedor que vendia joelho barato. A gente ia vender. Eu falei, não, eu quero sair da Marinha, vou vender joelho em São Cristóvão, não quero saber. Ainda não tinha muito. Uber até tinha, que tinha a parada do. Não, Inodê não, mas nada contra. Mas... Desculpa, eu vou mutar isso aqui. A gente queria... Isso é crime, hein? Não, tudo bem. Quem vende, ok. A mãozinha, né? A mãozinha do Inodê, todo mundo pergunta também, né? O Inodê é a mãozinha, né? Vocês vendem Inodê. Deve ter alguma coisa relacionada a isso, mas não é não. A questão do joelho, aí o do joelho virou quentinha. Vamos vender quentinha. Aí a gente pensou, pô, vender quentinha para quem, cara? R$10. Hoje tá todo mundo vendendo quentinha, né? Não, vender quentinha não. Faz o seguinte, aí eu lembrei ele, falei, pô, cara, recentemente fiz a parada e papo entrou em negócio de fome e projeto social. Aí o Everton é igualzinho mais nós. Falei, Everton, pô, irmão, tô com uma ideia aí, ele, bora. Falei, mas tu nem ouviu. Vambora fazer, irmão. Vambora. Então vambora. Aí a gente foi para casa da Chelsea a primeira vez, né? E fizemos lá. A gente derramou feijão na cama da Chelsea toda lá. Tadinha, cara. Sujamos a casa dela toda. Enfim, era um negócio bagunçado, mas que funcionava. No terceiro quentinhaço, a gente foi para Niterói. E ali foi tenso. Ali foi praticamente tudo que a gente distribui hoje, em termos de kit, de lanche, de comida. Cara, mais 5 pessoas fazendo num fogão de 4 bocas com um cachorro tarado que estava querendo comer a perna. que ficava lá fazendo um negócio na perna dos outros, de todo mundo. Falava, caraca, que cachorro chato, cachorro do Murilo. Meu Deus do céu.
Só que tinha um detalhe. A casa dele... Luke! Isso, Luke tarado. A gente fez isso num lugar que era o 23º andar, né? E aí a gente desceu, cara. A gente desceu com as coisas tudo dentro. Todas as quentinhas do mundo dentro dentro do carro. Aí, cara, a gente descendo um morrão, cara, um morrão violento demais. Eu nunca esqueço. Caiu os Guaravita todo no carro. Nossa, velho. O Classic sofreu aquele dia. Mas era um negócio assim bizarro. Eu não me lembro nunca mais de ter sofrido dessa forma depois que a Dulce entrou. Era bom ela estar presente para agradecê-la, porque, sinceramente, era um negócio muito tenso. E aí deu para administrar o projeto. Deu para a gente pensar em alguma coisa em termos de desenvolvimento, né? Em termos de agregar com pessoas. Muitos voluntários passaram, contribuíram com seus conhecimentos, contribuíram, né, com a sua participação, foram importantes para o desenvolvimento do projeto. Muitas pessoas mesmo. É até bom que esteja gravando essa reunião, porque às vezes a gente não consegue dar conta de atender todo mundo na dificuldade ali, né, de fazer aquele atendimento assim, gente, perfeito, né? Poxa, dá atenção, mas é porque a gente tem que focar no propósito e, na medida do possível, a gente atende, mas na maioria das vezes a gente não consegue, é uma deficiência mesmo, até porque é muita gente precisando de ajuda, né? E aí é isso, gente. O MPS startou, começou, né? Eu sempre dizia que a gente estava trocando o pneu com o carro em movimento, e era isso mesmo. Até que a gente chega no nível que a gente está hoje, né? Que para muita gente é desorganizado ainda, mas para o que a gente viveu e para o que a gente sabia do que era projeto social, eu digo que a gente está bem, mas a gente tem que melhorar muito, isso é verdade. A gente vai melhorar muito. Não obstante, né, ao longo desse processo, algumas pessoas, elas, como eu percebi, algumas pessoas assim, mais podendo participar mais do projeto, podendo se engajar mais. Tem também a questão de relacionamento de amizade, trabalho, mas e dentro da demanda necessária do projeto, algumas pessoas elas participaram, estão participando do grupo de gestores e também participaram, até a própria Lê está aí, ela já foi gestora, mas eu entendo, com o tempo às vezes a gente não pode participar e ela mesma falou, Isaac, não estou podendo e tal, e aí a gente, e vida que segue, eu acho que é assim que tem que ser, sinceridade acima de tudo, né? Caridade a gente só dá o que está sobrando, na maioria, porque do resto é empréstimo, senão, né? A gente está fazendo um sacrifício que a gente não está sendo honesto com a gente mesmo, né? Enfim, e aí eu queria apresentar para vocês o seguinte: a partir desse grupo de gestão, entrando aqui no segundo bloco, a gente bateu muita cabeça. Faz mais ou menos um ano que a gente tem assim um grupo de gestores. A gente começou a trabalhar em cima das melhorias em cima do projeto, né? Em cima das parcerias que nós fizemos, em cima da gestão de voluntários, da gestão de objetivos, enfim, gestão de pessoas. Eu precisava delegar tarefa, já não estava aguentando mais. E aí, esse grupo de gestores foi de suma importância para isso. Eu queria fazer uma apresentação para vocês, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aí, né? Não dá. Tá, foi. Vê aí, vocês estão vendo? Por favor. Me digam. Não, é porque se eu apresentar lá, eu não consigo ver vocês. Agora eu volto a ver vocês. Vocês estão vendo vocês mesmos, certo? Eu estou vendo. Mas vocês estão vendo vocês mesmos ou estão vendo o PowerPoint? Eu estou vendo os dois. Estou vendo. Tá tudo certinho. Estou vendo o PowerPoint à esquerda e. Agora, vocês estão vendo? Eu estou vendo tudo.
Eu também. Agora eu parei de ver. Tá. Agora eu voltei a ver. Porque eu tenho que apresentar aqui. De qualquer forma, é feião apresentar assim, sem conseguir se olhar, né? Mas queria apresentar para vocês aqui um pouquinho, né, ressaltar mais uma vez, bater mais uma vez nessa tecla de quanto é importante nesses direcionadores de decisão, né, que nós, do grupo de gestores, a gente trabalhou em cima do que a gente acredita, dos valores do movimento de pessoas solidárias, das coisas que a gente quer colocar para frente, né? É lógico, isso aqui não é rígido. Eu sempre digo para vocês, isso aqui existe a burocracia e existe a adiocracia. A adiocracia é de forma espontânea, a coisa tem que funcionar de forma sem... a lei tem que ser cultura. É isso que a gente acredita, a cultura de solidariedade. Então, a coisa tem que funcionar com base na raiz do que a gente está plantando. E aí, o propósito do MPS, né, é conectar pessoas solidárias para promover justiça e combater a desigualdade social. Aí muita gente pergunta assim, mas Isaac, como é que você vai combater a desigualdade social entregando só quentinha? Isso é para uma pessoa com falta de fé, uma fé pequena. A gente começa assim, né? Um dia a gente entregou uma quentinha de macarrão, salsicha, acho que não tinha nem salsicha, mas era macarrão, ovo e pimentão. Nossa, que coisa horrível! Mas a gente foi convencendo as pessoas que se elas se juntassem a nós, no nosso plano, no que a gente acreditava ali, né, de fazer o bem, né? Irmão, eu posso dar um testemunho rapidinho do que... Pode. Isso que o Isaac está falando é muito interessante, que eu vou falar até por mim. A transformação que justamente esse princípio trouxe para minha pessoa, em quebra de preconceito, quebra de paradigmas. Justamente o ato de ir entregar quentinha, ele é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Por exemplo, ele tem a capacidade de transformação de personalidade, né? Hoje, a gente se depara todo dia com situações de pessoas em vulnerabilidade. Então, você já tem a capacidade de olhar mais para essas situações diárias, que todo mundo tem próximo de si. Às vezes, dentro da própria família, você consegue ter uma percepção muito melhor, muito mais humana, né? Então, assim, eu como testemunho, eu digo que eu me tornei uma pessoa muito mais humana depois que no caso, eu comecei a abrir os olhos para tudo isso. Esse foi o efeito, justamente, do MPS todos esses anos na minha vida. Eu consegui ser um ser humano melhor, entendeu? Como pessoa, como... Eu acredito que no caso, o objetivo do ser humano, a gente foi criado para viver em coletivo, né? O ser humano, ele funciona no coletivo. No dia que as pessoas começam a se unir, as coisas funcionam. Não tem jeito. Isso é uma receita... batata, assim. E muito que é se falado, que é justamente que o MPS prega, que é justamente a cultura do coletivo, isso para mim é muito forte. Que é justamente você ter a percepção da pessoa que está ali do seu lado, daquele dia a dia, entendeu? Nossa, isso é uma influência de personalidade, de caráter, que pelo menos para mim funcionou demais, assim, demais. Pois é. Só para completar o Minote aí, que é uma parada que eu sempre falei pro Isaac, além do coletivo, é o coletivo heterogêneo do projeto. Depois eu completo, era só para completar isso. Que isso, hein? Lindo. E isso aí também é uma dor de cabeça às vezes, tá? Não é tão simples assim. Mas é bom. Mas é bom. O que faz o projeto é essa miscigenação. É o heterogêneo, né? São pessoas que pensam totalmente diferente entre si, juntas. É um Mentos com Coca-Cola ali o tempo inteiro. Às vezes geram... Aí tem que ter um cara ali para botar um tampão, né? No cara que vai jogar o Mentos e a Coca-Cola. Aí Deus me deu essa bênção de fazer isso. Mas tem dado certo. Esse tempo inteiro vocês têm se comportado bem. Voltaram a ver aí, gente? A tela? Voltaram, né? Por favor, me respondam, senão
Vocês estão vendo? Então, beleza, beleza. Então é isso. É conectar pessoas que tenham essa mentalidade solidária, né, para promover a justiça. Por exemplo, nós estamos agora acompanhando duas comunidades, né? Nós não entramos em nenhum momento no mérito, pô, mas é invasão, não concordo, discordo, concordo, o cara tem direito, o cara não tem direito. O que acontece, gente? É que tem um local que, por exemplo, entrar aqui em tema polêmico, né? Um local que estava sem uso social e aí algumas famílias elas passaram a morar nesse local, né? De forma ali no primeiro momento irregular, tomaram lá as casas das pessoas, etc, etc. Bom, a MPS não tem nada a ver com isso, não participou de nenhuma invasão. Contudo, existem diversas crianças morando naquele lugar, né, correndo risco de um risco sanitário, um risco. Vocês estão ouvindo aí? Tá, né? Porque deu problema aqui. Vamos lá. As crianças sofrendo um risco sanitário, as pessoas com 54 famílias morando com um banheiro só. Bom, na minha concepção de justiça, isso está muito errado. E eu tenho certeza que na de vocês também deve estar, né? E aí a gente vai ver isso depois, a justiça mesmo que vai definir aí com relação a eles. Mas o que a gente sabe é que eram pessoas que precisavam de casas, elas não tinham e elas deram um jeito delas, já que ninguém está resolvendo, elas resolveram. Por exemplo, e aí a gente mostra o caso delas para que outras pessoas que tenham condições de beneficiá-las, né, alcance elas, aquela reportagem ou aquela missão alcance elas. E aí isso serve para tudo, né? No início não, até hoje a gente faz isso. Por exemplo, aparece um morador em situação de rua precisando de uma assistência, a gente vai lá, entra numa rede de solidariedade, inclusive que a gente participa, que são diversos projetos sociais, e aí a gente manda lá, poxa, estamos precisando de ajuda tal, pessoal tal. A gente tenta se ajudar. Esse é o grande propósito do MPS, é fazer com que haja essa conexão entre necessitado, né, e necessitado aqui é um termo muito, pode ser até pejorativo, mas entre uma pessoa assistida e uma pessoa que oferece ali a assistência. No resultado disso tudo, no somatório, a gente vai ter, sim, claro, uma maior visibilidade, uma menor indiferença sobre a desigualdade social. Isso, você olhando ali para a pessoa que está miserável do seu lado, você vai fazer o quê? Conforme o tempo, você vai tentando ajudá-la. Você está ajudando a combater a desigualdade social. E aí, nossa grande missão, né? E a missão aqui é no sentido de como a gente pode colocar os nossos objetivos em termos de projeto, né? Vou botar aqui, parceiro. Nossa missão, em termos de objetivo, é elevar essa cultura solidária na sociedade, né? Através dos nossos posts, a gente tenta sempre colocar lá a importância da pessoa ser solidária, mas uma solidariedade em termos de responsabilidade social, muito mais do que só caridade, muito mais do que só lá dar os R$2 do cara do sinal e ir embora. Nós temos que ter responsabilidade com aquela pessoa. Nós temos que, no findar das nossas ações, isso virar política pública, isso tem que virar demanda social. É isso que a gente quer, isso que a gente quer promover. Promover um valor na sociedade. E que valor? A solidariedade. Essa solidariedade ela tem que ser participar da nossa cultura. Ela tem que vir no sangue. Entendeu? A gente ajudar o máximo de pessoas possíveis, lógico, dentro do nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. E quanto mais a gente for crescendo, mais a gente pode ajudar. Mas sempre olhando com esse olhar de responsabilidade, tá? Promover a visibilidade da causa da população em situação de rua, com vistas à efetivação de seus direitos. Bom, gente, o que acontece? Eu já falei para alguns, e aqui eu também, mais uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, a gente participou de uma reunião, né, recentemente, com o pessoal da Argilando, que tem 15 anos de projeto social,
E lá a gente discutiu diversas coisas, e uma delas que ficou claro para mim, eu falo isso sem medo de represália, foi a total descrença, inclusive das pessoas que participam dos projetos sociais, com a causa da população em situação de rua. O preconceito de olhar para a população em situação de rua como uma população que está ali, igual aquela visão antiga que as pessoas tinham da depressão. A depressão está ali porque quer. Essa pessoa não quer sair dessa situação. Essa pessoa é preguiçosa. Entendeu? Eu estava até conversando com uma pessoa recentemente que ela falou isso. Antigamente eu pensava assim sobre a depressão. Eu falei, olha, muita gente está na rua, inclusive por causa da depressão. Entendeu? Muita gente está ali procurando, sei lá, encontrar um sentido para a vida e acabou parando na rua. Acabou caindo no mundo das drogas. Mas essa vida tem valor para a gente. Tem que ter. Se a gente não entender assim, a gente está perdido, né? Para a nossa sociedade. A nossa sociedade parece que perdeu os critérios nesse sentido, sabe? Tipo, a vida de uma pessoa que está na rua vale menos do que um político corrupto, por exemplo. Isso é inaceitável, né? Isso para mim, como pessoa, é inaceitável. Eu prefiro muito mais que se dê muita renda e ajude a tirar as pessoas da miséria, mesmo, sei lá, de alguma outra forma mais eficiente e eficaz, mas que a gente encontre meios para isso, do que ver o dinheiro sendo roubado 24 horas aí pelos nossos gestores, entendeu? Então, assim, esse entendimento de como é importante a gente promover a causa no sentido de, bom, essas pessoas não são, elas não têm que ser esquecidas, essas pessoas não têm que ser invisíveis, essas pessoas, elas não têm que estar à margem da sociedade e a gente, dane-se, elas estão ali e vivam assim e morram. Não, a gente tem que dar, eu sempre digo também aqui para a Jéssica, ela sabe, que a gente não vai resolver a situação dela com a assistência alimentar periódica, que é o passo seguinte, né, um objetivo nosso. A gente assiste eles, os assiste com o alimento de forma periódica, mas o fato da gente chegar ali, conversar com essa pessoa, dar uma atenção, ela se sente esperançosa. A verdade, a maioria dos casos das pessoas que estão na situação de rua são pessoas desesperançadas. Eu convido vocês, eu faço um desafio com vocês, para vocês saírem às ruas do centro numa madrugada. Como um amigo meu recente, numa ação passada, ele falou para mim, o Everton, ele falou, Isaac, eu voltei para o lugar que a gente fez o atendimento de um casal. Quando ele chegou lá, estava todo mundo em pé, de madrugada, andando para um lado e para o outro. Devia estar drogado? Não sei. Eu só sei que isso é um claro sinal de pessoas que perderam a esperança na vida. Elas estão ali totalmente desesperançadas, elas não sabem o que fazer da vida. E, bom, a gente tem que ser um fio incentivador para essas pessoas, né? Conectar um pouquinho de esperança para elas. Olha só, você tem valor, você vai conseguir, sai dessa situação, volta para casa dos seus pais, enfim, entender a realidade dessas pessoas e tentar ajudá-las na medida do possível. Visão do MPS é simples, é só ser referência na promoção do voluntariado à causa da população em situação de rua. É simples porque é direto, é objetivo, é claro. Não tem aqui curva, não tem aqui que se fazer um esforço para entender a visão. Nós queremos ser referência, nós temos que falar disso o tempo inteiro, seja para os nossos voluntários, seja para as pessoas que são do nosso círculo de amizade. O MPS, na última ação, imprimiu 1000 panfletos com referência às formas como as pessoas podem contribuir para a efetivação dos direitos da população em situação de rua. São coisas óbvias, mas como tudo na nossa sociedade, parece que até as regras têm que ser óbvias. Como ser humano, olhar para a pessoa não com um olhar de nojo, olhar com um olhar de preconceito, mas sim com um olhar de esperança. Poxa, essa pessoa é um ser humano, podia ser meu pai, podia ser minha mãe, eu não sou melhor do que essa pessoa em nada. Eu tenho 2 olhos, ela tem 2 olhos, a única coisa que nos faz diferente é a condição que ela está ali, mas mesmo assim
quem disse que isso não pode acontecer com você também? Então, assim, a gente tem que ter essa percepção. Se a gente quer ter uma sociedade mais justa, de tanto que a gente fala sobre isso, menos desigual, mais justa, promovendo, né, lógico, os direitos dessas pessoas, a gente tem que buscar como projeto social falar disso o tempo inteiro. Falar disso o tempo inteiro. Ó, causa da população em situação de rua. E o que é essa causa da população em situação de rua? Né? Parece um negócio também mirabolante, mas não é. É só a dignidade dessas pessoas. Não sei se vocês sabem, mas até faz pouco tempo, né, não era lei, as pessoas no hospital público não podiam ser atendidas sem um comprovante de residência. Isso é um completo absurdo, porque essas pessoas elas não conseguiam atendimento no SUS, entendeu? Então, assim, pasmem, isso é um absurdo, né? Se tratando de Brasil, do tamanho da população em situação de rua, por exemplo, no Rio de Janeiro, imagina uma pessoa precisar de um cuidado, né? Até hoje a gente enfrenta, por exemplo, dificuldade no atendimento com o 92. Eles resistem, quando a gente precisa de ajuda, eles ficam resistindo, né, no SAMU. Enfim, diversas outras situações que mostram a importância da gente sempre estar falando sobre a causa dessa população. E, né, apresentada aí a nossa visão, apresentada a nossa missão e o nosso propósito, a gente tem aqui os nossos valores, né, que são as coisas... Tem mais coisa? Tem, mas não caberia aqui eu colocar 200 valores e faltar aqui objetividade. Mas aqui os principais, né, que a gente menciona são esses. Eu não coloquei em ordem, mas tudo começa nessa questão do olhar, da cooperação, da solidariedade e do amor ao próximo. A gente não existiria se o Mainote um dia falasse assim para mim: poxa, irmão, todo respeito, pô, Natalzão, né? Vou fazer não, brother. Faz aí, sei lá, dá teu jeito aí, entendeu? Ou então, sei lá, pô, o Wilton estava com a gente lá no último domingo que a gente fez a ação do Léo Mota. Pô, irmão, vai dar para participar não, entendeu? Eles que lutem, boa sorte. Não. Vocês têm isso, nutrem isso dentro de vocês. O amor ao próximo, essa solidariedade e essa cooperação. O nosso trabalho como MPS é direcionar, né, toda essa questão aqui de cooperação, solidariedade e amor ao próximo, que para muitos seriam mais sentimental do que racional, mas isso é uma escolha, vocês escolhem agir dessa forma, então isso é racional, né? O nosso trabalho é direcionar isso para a responsabilidade, ou seja, transformar isso numa coisa que vocês pensem assim: poxa, como é que eu posso contribuir mais, hein? Não só para o MPS, mas para a rede de solidariedade, para outros projetos sociais. Caramba, como é que eu posso participar mais? Como é que eu posso participar mais? Como é que eu posso agir mais? Como é que eu posso, sei lá, de alguma forma, ajudar essas pessoas na questão da sua dignidade? Entendeu? Então, nosso trabalho aqui é alertá-los sempre disso. Nosso trabalho não é... Entrou alguém, vai entrar alguém aí, ó. Show. Irmão, rapidinho. Anderson, tua câmera tá aberta, Anderson. Beleza. Tá boa aí, cara. Tá gravando. Ó, então, nosso trabalho é fazer com que a cooperação, a solidariedade e esse amor ao próximo, ela seja direcionada para a responsabilidade social. Isso aqui é o mais importante, né? Porque dessa forma a gente consegue fazer com que vocês ajam de forma responsável, crítica e se perguntem, né? Caramba, o que eu posso agir em prol dessa sociedade? E dentro do MPS, que eu diria, né, os outros eles estão tanto internamente como externamente. Mas esses dois aqui, eles são praticamente dois valores intrínsecos que permeiam o nosso trabalho. Por mais que a gente crie, né, um grupo de gestão, né, e eu já recebi críticas sobre isso em relação à hierarquização do projeto, eu não consigo acreditar nisso,
mas toda crítica eu recebo. Mas é sério, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir aí ao vivo. Mas eu não vejo em nenhum momento a gente tolir ninguém de participar, de dar opinião, né? Então isso para mim não é hierarquizar. Porém, a democracia, ela é muito linda e ela é muito legal, mas ela não é libertina. A democracia é interessante para quem participa do processo, para quem quer se interessar, para quem, opa, calma aí, o que eu posso fazer, o que eu posso, né? Como é que eu posso contribuir, né? De forma contínua, não de forma louca, tipo participar de 70 coisas e não fazer nada. Não, mas de uma forma construtiva. Democracia é interessante quando rola desse jeito. E aí, a autogestão, tá entrando e saindo gente aqui. A autogestão é um passo seguinte da democracia. Bom, se as pessoas participam, se as pessoas se sentem responsáveis, se as pessoas elas fazem sentido para ela transformar e construir alguma coisa, né, com relação à solidariedade e ao amor ao próximo, fica fácil. Aí é a autogestão. Aí vocês não precisam mais de direção. Vocês já estão praticamente vivendo a coisa. E aí vira cultura. Autogestão, volto lá no propósito, volto lá na missão. Vira a principal fonte do MPS, que é transformar isso tudo em cultura. Transformar isso tudo em participação autorresponsável. Agora eu volto para cá. Estão me vendo aí? Beleza. Eu acho que eu consegui passar para vocês um pouco do que é o MPS hoje e o que a gente quer ser, né, ao longo do tempo, ao longo do trabalho com gestores, ao longo desse processo de organização, né? Você continua compartilhando a tela, você sabe, né? Não sei. Sua tela continua aparecendo. Ah, agora parou. Agora fui eu, beleza. Show. Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Vocês têm alguma coisa para tirar de dúvida, por favor, antes de entrar no terceiro bloco, que eu vou falar mais. Eu só quero a cutscene do Anderson deitando no chão e desfalecendo. Tá? Por favor, depois disponibilizem isso. Como é que Irmão, faz metade do treino que eu fiz hoje. Só isso. Ele simbolizou 2020 em uma videoconferência. Você sabe se isso gravar e viralizar na internet, isso vira meme. Você sabe que brasileiro é assim. Tipo, o Isaac falando as palavras seriona, de autogestão e tal, aí o outro deitando aos pouquinhos, a Alexandra fazendo assim, ó. Tipo... Sacanagem. Valeu, mano. Obrigado. Cara, eu achei que ele ia dormir, mano. Eu treinei, eu fui na rua, eu voltei, tudo ouvindo, dando toda a atenção do mundo. Eu achei que ele tava passando mal. Falei, cara, acho que ele tá passando mal. Deitando. Ele foi deitando, eu vi uma perna depois do braço. Desculpa, não era. Vai, Isaac, segue aí, desculpa. Beleza. Só cuidado para não fazer isso nas reuniões de trabalho. Ele faz. É tudo vídeo. Pô, ainda bem que não tirou a meleca do nariz, né? Outras coisas mais. Entraram bastante gente aí no meio desse falatório. Vocês perderam coisa pra caramba, eu acho. Mas depois tá gravando e depois a gente vai colocar lá. Entrando no último bloco aqui, e os gestores já estão até chateados, vou dizer assim, chateado não, cansado de ouvir isso de mim, né? Mas essa coisa da autorresponsabilidade, atitude proativa, autonomia, né, de tomar decisão, isso tem que permear o nosso trabalho, até porque sem um nome ou sem outra pessoa, esse trabalho tem que continuar como espírito, né? Como uma questão de, tipo, as pessoas, elas têm que entender isso como parte da sua vida, fazendo ali as suas ações. Eu quero entrar aqui agora na questão, já que eu falei um pouquinho da autorresponsabilidade, isso, e da atitude proativa, a questão da autogestão, participação, falar um pouquinho desse método TACA, né, que eu botei para vocês. Sou engraçado, mas
é o seguinte: o T é de testar, tá? O A é de aprender, o C de corrigir e o A de acertar. Aí os sem fé vão falar assim, cara, mas é um PDCA isso aí. Não é não, é taca, tá? Não é nada de PDCA. Mas eu vou quase um PDCA, né? Quase. Um PDCA. Copia só não faz igual. É isso aí, isso aí. Ah, tá, entendi. Ó, vamos lá. O método TACA, cara, passa do seguinte: você tem uma ideia, né? A ideia aqui foi a ideia do projeto, por exemplo. Vou usar o projeto como exemplo. Nós não tínhamos a mínima ideia de como fazer isso. Nós não temos, mas como o Mainotti contou no início. Cara, o que compra, quanto compra, quem compra? Não sei. A ideia foi fazer mesmo. Fazer para aprender. E isso aí está o teste já está aí. E aí, para outras coisas, inclusive o T, ele entra também como treinamento, né? Você tem que treinar e aprender, e anda junto, nesse sentido. Porque muita gente, infelizmente, não toma atitude, não tem uma atitude proativa, não tem essa participação, não é destemido, né, nas suas coisas, e porque tem medo de errar, né? Mas o erro faz parte do processo. Eu não digo nem que é erro, eu gosto de usar como resultado negativo. Resultado negativo poderia ser positivo, então vamos melhorar para ser positivo. É assim que eu penso. E foi assim com o MPS. Ali, bem no início, pô, a gente enfrentou muita dificuldade, cara, muita dificuldade, não era fácil, muita pessoa, assim, tinha os positivos e tinha os negativos, mas a gente tinha uma certeza que a gente iria aprender, iria acertar. Em determinado momento a gente ia acertar. E a gente está lutando aí até hoje, né? A gente está, eu diria que no C aí, corrigindo, mas a gente avançou. Pô, se a gente utiliza essa técnica, por exemplo, nós fizemos o formulário na ultimação, né? O formulário, a Joyce, junto comigo lá, e tem um outro grupo, num dos 76 grupos, né, que a gente participa, o grupo do formulário. Cara, a gente fez ali, não sabia como ia fazer. Nisso. A gente não sabia, né, Joyce? A gente não sabia como fazer. A gente olhou e falou, cara, vamos fazer, vamos errar. Já sabia que ia errar. Aquela coisa, tipo, fala aí um pouquinho sobre isso. E inicialmente, tá liberado? Eu não sei usar esse treco aqui, mas vocês estão ouvindo a gente, né? Eu não estou nem vendo a gente não se vê aqui, mas tudo bem. Inicialmente, a gente tinha... um pequenininho aqui, o Mainotti está dizendo, né? Por aí. Aqui é o que a gente tem, o máximo que a gente conseguiu. Mas, inicialmente, a gente ia fazer o formulário no papel. Então, eu que sou muito, muito papel da vida, fiz o formulário no papel com 1 milhão de ideias, mas a ideia era ser um negócio mais enxuto. E aí, depois, a gente foi ao Isaac, não, vamos fazer com perguntas assim mais abertas, mais diretas. E aí, a gente ajustou, aí que alguém surgiu, não sei se foi o Isaac ou a Leide, a ideia de fazer o formulário eletrônico, que realmente foi melhor, né? E aí, com os celulares, aí foi saindo. E aí, para a próxima, a gente já vai melhorar um pouquinho mais, com mais espaço, com outras perguntas, que é o aprimorar, aí vai aprimorando até acertar, né? É isso. É essa metodologia que a gente acredita, né? É simples, mas sempre pensem nisso. Vocês têm uma ideia, usa para a vida de vocês, né? Também. Vocês têm uma ideia, não desiste dessa ideia. Testa até você aprender, né? E aí esse teste é treinar, estudar, ver modelo. Ninguém cria tudo completamente 100%. A gente criou, mas a gente usou um modelo que deu certo, um modelo que é oficial, inclusive, e está tentando adaptar a nossa modalidade. Foi praticamente isso também que forneceu ali o espírito inicial do MPS. Eu olhei uns modelos, falei, caraca, vamos ver aqui o que vai dar. Eu lembro, só fazer um parênteses, né? A questão do movimento, eu lembro que era engraçado, que tinha um monte de movimento nascendo naquela época, MBL, movimento não sei o quê,
M não sei o quê. Tinha um monte de M. Aí eu lembro que uma das primeiras vezes que a gente se apresentou em questão de rede de solidariedade, a galera achou que a gente estava ligadaça com o partido, né? Com o PT, inclusive. Né? Porque, movimento é esquerda. Movimento é os caras do que invade essas coisas. Eu já vi a cara do Anderson ali, ele não gostou nada desse negócio. Ciente. Mas é isso. E aí, gente, pensando dessa forma, né, sem medo de errar, mas querendo acertar, porque também não adianta só ter medo de errar e não querer acertar, e não gostar de acertar, ou então achar que o erro está tudo bem. Não é isso. Nossa mentalidade errou uma vez, não pode repetir esse erro. A gente tem que seguir em frente, vamos melhorar. Só se pode errar do mesmo erro uma vez, né? Aqui forçando, mas é basicamente isso. Coisas que a gente já aprendeu, já passou, a gente não precisa ficar toda hora ali passando, né? Vou errar o formulário na próxima vez, as questões. Não, tem coisa para melhorar. Vamos trabalhar em cima. Só vamos errar a mesma coisa se a gente quiser, né? E é isso aí que a gente tem que trabalhar. Isso se chama, né, no mundo do coach, vocês que gostam, com mentalidade de campeão. A questão da mentalidade de campeão. É o coach, Jéssica. Coach. É o coach. Essa é a mentalidade que faz a gente dessa vontade de ver uma sociedade completamente transformada pela solidariedade, de uma sociedade que pensa de forma solidária, né? E existem outros caminhos, eu não sei, mas talvez essa seja uma alternativa bem palpável para a nossa realidade, né? A gente olhar para o nosso próximo de forma responsável e tentar ajudá-la. Antes de colocar o vídeo, eu vou abrir aqui para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa relacionada a isso, por favor, falem. Eu vou preparar aqui para colocar um vídeo para vocês pensarem aí também. Beleza? Ninguém quer falar nada? Só ficam no chatzinho aí falando, né? Beleza. Safa. Beleza. Ei, eu vou ampliar aqui e aí vocês me digam, por favor, se vocês estão vendo, tá? Eu vou ter que botar o áudio no telefone, porque não deu. Vamos lá, vamos para essa batalha aí de apresentar. Vocês estão vendo aí? Por favor, podem responder, por favor. Não estou enxergando vocês. Não, pode falar no áudio. Eu estou vendo. Obrigado. Sim, tem uma bola pegando fogo. É isso. Tipo isso. Exato. Foi o bola de fogo, calor de matar. Não, ainda não. Estamos no inverno. Vocês estão vendo o vídeo completo aí? Sim. Tá na tela inteira aí, né? Sim, sim. Beleza. Vê aí se vai passar o áudio, por favor. Agora é o Palpatine que está aparecendo. É esse mesmo. Vê aí se vocês vão escutar o áudio. Vai. Quebrei a mão direita, que é a mão do arremesso. Fiquei bom de esquerda. Vocês estão ouvindo? Sim. Beleza, vou colocar aqui. Sim. Por favor, vamos lá. Quebrei a mão direita, que é a mão do arremesso. Fiquei bom de esquerda. Eu arremessava pelo menos 1000 bolas depois dos 2 treinos. E as chances da gente passam poucas. E quem não pegar não vai ser nada. Quanto mais eu treinava, mais minha mão era santa. Eu arremessava pelo menos 1000 bolas depois dos 2 treinos. Aí um dia eu falei, agora eu só vou pra cá quando eu fizer 20 seguidas de 3. 18. 1.
2, 17 tons, 1, 2. Uma vez fiquei 2 horas para fazer os 20. E quando eu fazia o 20º, eu continuava, para saber até onde eu ia. E aos poucos eu fui descobrindo que talento e dom não existe. Existe treino. Porque o cara desengonçado, se ele treinar, ele vai ficar coordenado. Eu chegava 1 hora antes do treino e ia embora 1 hora depois de cada treino, 2 vezes por dia. Se você fizer tudo igual aos outros, você vai ali. Mas se você fizer algo diferente, você vai ter um grande resultado. Assim, treine muito. Muito mesmo. E quando estiver bem cansado, treine mais um pouquinho. Porque esse pouquinho cansado é que vai fazer a diferença na tua vida. Não existe irmão santa, cara. Existe treinamento. Sem treinamento, ninguém seria o que foi. Ninguém. Os grandes jogadores têm coragem. Os pequenos jogadores têm preguiça. Isso vale para qualquer profissão. O cara é vendedor, não sabe como treinar, vai se aperfeiçoar. Qual que são as técnicas de venda? Vou aprender todas as técnicas de venda. Faça poucas coisas bem. Não precisa fazer muitas coisas, poucas. Aquilo que é importante para o teu jogo. Use o teu tempo a seu favor. Quem não tem confiança não consegue dar um passo depois do outro. Confiança é tudo. O treinamento serve para você adquirir confiança. Estou treinado. Estou treinado. E no começo da carreira, eu tive um acidente grave, quebrei a mão direita, que é a mão do arremesso, não deixei treinar um dia, fiquei bom de esquerda, de tanto que eu arremessei de esquerda, não perdi preparo físico. O cara tem uma unha encravada, não vai treinar, meu amigo, pelo amor de Deus, estou treinando com a minha mão quebrada, não fui para a NBA porque eu não quis. Eu deixaria de jogar na seleção brasileira. Na época, você não podia jogar na NBA e na seleção. Era proibido. Eu preferia jogar. Se você jogasse um jogo lá, nunca mais você jogar na seleção brasileira. Nunca mais. Me orgulho muito disso. Porque eu fui para o campus do New Jersey Nets, em 84, e eu queria só saber se eu era capaz de jogar aquilo. Eu não fui porque eu não quis. E o destino foi muito bom comigo, porque acabei vencendo com a seleção brasileira, com os clubes. Lá dentro de Indianápolis, e os Estados Unidos eram imbatíveis na época, tinha acabado de vencer a Olimpíada com o Michael Jordan, tinha vencido o Mundial com o David Robinson, e hospedaram os Jogos Pan-Americanos. Na teoria, muito mais difícil do que qualquer outro campeonato. Nunca tinham perdido em casa, quase 40 jogos sem perder. E nós fomos lá, treinamos 3 meses para essa competição, 2 meses no Brasil e 1 mês em Houston, fazendo amistosos com equipes americanas lá. Fomos lá e o time foi crescendo, rapaz. Inacreditável. Era tão previsível que eles iam ganhar que não tinha hino do Brasil. Nós fomos pro jogo, o jogo foi indo, a gente perdendo de 24 pontos. Fomos pro vestiário. O vestiário falou: Cadu, tá feliz, tá perdendo de 20? Eu não tô feliz, vamos perder de 40, mas vamos jogar outro jogo, nós estamos jogando covarde. Voltamos pro segundo tempo, foi aquilo lá. Uma vitória inesquecível. Os Estados Unidos perderam dentro de casa. Primeira vez que alguém venceu dentro dos Estados Unidos. E a primeira vez que alguma seleção fez mais de 100 pontos numa seleção americana. Porque foi um dia histórico. Eu posso não ter sido o melhor do planeta, eu queria ser o melhor do planeta. Minha maneira de enxergar as coisas, eu faço para ser o melhor. Não consegui ser, mas não dá para fazer nada mais. Nada. Cheguei no meu limite. Esse aqui ainda tem bastante? Tem, aí dentro. É aí? É isso que ele perguntou? Sim. Vem, né? Tá apresentar, botei esse vídeo para vocês, já nesse finzinho, né, da apresentação, porque é nisso aí que a gente acredita, a gente não pode desistir, isso é muita gente para a gente, mas a gente tem que persistir. O projeto ainda vai crescer muito e vai exigir muito da gente, vai exigir que a gente se capacite, né, como pessoas aí responsáveis na gestão ou qualquer outra coisa, mas a gente tem que ter essa mentalidade sempre, né? Essa mentalidade de realmente ser o melhor, no sentido de fazer o melhor, no sentido de devolver para a sociedade um pouquinho do que
a gente pode ser, né, de bom. Tanto a gente faz o melhor para o mal, mas eu tenho assim, a total consciência de que a gente pode contribuir e entrar assim para a história, eu diria, como pessoas que faz o bem e entrando lá na nossa visão, sendo referência, o MPS sendo referência nessa causa. Mas para isso acontecer, eu preciso que vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo, vão assistir também, entendam isso. Quero que vocês se conscientizem disso, né? De que o projeto não é XYZ, não tem heroísmo. É só um trabalho de time, um trabalho de equipe. E aí, isso aqui a gente vai ter a capacidade de mudar um pouquinho uma situação, daqui a pouco a gente vai mudar outra, daqui a pouco a gente vai crescer mais, a gente vai mudar mais, daqui a pouco isso vira toma conta do Brasil, eu diria. É o que eu acredito, para falar a verdade. Daqui a uns 20 anos a gente vai lembrar dessa reunião aí, vai estar gravada. A gente pode criar um modelo de franquia do EPS para poder replicar em outros estados. Também. Já tem a franquia regional, né? Já tem a franquia, né? A Semana Solidária. Pois é. Agora eu abro aí, gente. Pô, fala alguma coisa, por favor, se só ouviram minha voz. Hilton, fala aí, Hilton. Você tá novo aí no projeto. O que você acha? Tá curtindo a galera? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Muito bom. Eu estou gostando muito, gostando de ver as coisas acontecendo. Deixa eu abrir aqui a câmera. E essa transparência ela é muito importante para o processo, né? Eu acho. Eu atuava num grupo religioso que atendia também pessoas vulneráveis, né? Só que aí, por mudança na minha rotina e tudo mais, não pude mais continuar trabalhando lá e estava buscando voltar a esse trabalho, que eu sinto uma vocação nesse sentido, né? De estar com essas pessoas e ouvi-las, assim, conhecer mais. Eu sinto falta até de trocar uma ideia com eles, né? Então, naquele lá na Carioca, a gente foi até uma coisa rápida, mas dava para a gente conversar um pouco, falar, e aí, você tá legal? Como é que você tá? E tal. E isso é muito legal. Eu acho que, eu vendo a estrutura do projeto, eu me sinto motivado a continuar, a engajar, e vocês dando asas assim, para a gente poder também, né, se manifestar. E, por exemplo, essa Semana Solidária, eu sou recente, estou com medo, né, porque eu nunca fiz nada assim sozinho. Eu sempre fui um bracinho de um grande corpo. Mas vocês me deram essa força, eu estou indo, vamos ver, vou botar meus filhos, minha mulher, todo mundo vai trabalhar aqui. Maneiro, cara, maneiro. Pô, a intenção da Semana Solidária é isso, cara. Dá asa, vai, voa, mete o taca. Vai errar. Vai dar ruim em algumas coisas, vai. Mas tu vai aprender. Verdade. Depois eu vou trazer uns relatos aí, vamos ver como é que vai ser, fazer esses registros e tal. Tem uma orientação lá. A gente sempre pede para tirar fotos, tá, essas coisas, só para a gente publicar, mostrar para todo mundo que a gente está fomentando esse tipo de ação, né? E é isso, cara. Vai. Senão vai dar certo. Com boa vontade, ordem e decência, as coisas dão certo. Legal, muito legal. Estou muito, muito feliz de estar ingressando e poder trabalhar mesmo, né? Não ficar só olhando, agir, né? Botar a mão na massa mesmo. Então, é isso. Obrigado pela oportunidade. Nada, cara, que isso. Você até tocou num assunto que eu também gosto de mencionar, que apesar da gente não ser, assim, um grupo com ligação com instituição religiosa, né? A gente acaba falando, não tem ligação religiosa. Fica muito difícil, né? Não ter.
a gente acaba respeitando todas as religiões, lógico, né? Acho que não é no sentido de não ter uma única, né? Isso, entendeu? Mas todo mundo acredita em alguma coisa, né? Senão não está bem, né? Fato. É isso. E a ligação política, né? Que a gente também... É aquela coisa, a gente respeita as pessoas pelas opiniões dela, né? Mas o MPS nunca, e aí é uma garantia que enquanto eu estiver participando desse processo, e eu tenho certeza que vocês também aprovam isso, o MPS, eu, Isaac, eu posso... Eu não respeito, não. Isaac, eu posso até tomar partido de alguma coisa, mas o MPS nunca vai tomar partido. Nunca vai tomar partido. Nunca vai escolher lado A ou lado B. Embora a gente compreenda que vocês saindo domingo de manhã para fazer quentinha lá na Dulce e depois distribuir, isso já é um ato político. Isso é uma manifestação de visão de mundo. E política só tem a ver com visão de mundo. É o que vocês acreditam, né? Então, é isso. Jéssica Galdino. Temos 3 Jéssica presentes, cara. Tem noção? Jéssica, tá ouvindo? Jéssica Galdino. Mas a Jéssica Lima tá meio estranha. Ela tá meio diferente. Fala aí, Jéssica. Vai acabar antes do jogo. Fala aí. Tá com saudade da gente? Acho que deu ruim lá. Fala, Lê. Fala aí. Calma aí, tem uma pessoa querendo falar. Fala. Oi, Bentinho. Tudo bem? Tudo bem. Gente, o que eu posso falar do MPS? Eu entrei no MPS com muita vergonha. A Tia falou assim pra mim, vamos, cara, você vai gostar, você vai conhecer muita gente. Vamos sair um pouquinho do seu mundinho. Falei, cara, tem certeza? Porque assim, eu não sei se eu consigo falar com as pessoas. Eu tinha muita vergonha, porque eu não sei. E eu entrei na época da carreata, né? Todo mundo fazia carreata. A gente saía aqui em São Cristóvão, a gente rodava por São Cristóvão e depois na Central. E a gente parava muito lá para conversar com todo mundo. E quando eu vi aquela explosão, assim, de pessoas falando da vida, tinha horas que eu tinha vontade de sentar e só ouvir, não falar nada, só ouvir, não queria nem falar das roupas, que a gente ficava lá dando as roupas e tal. Eu não queria ouvir, eu só queria escutar, tipo, eles falando sobre a vida. Para mim foi uma experiência enorme, porque saiu do meu mundinho. Oi. No meu mundinho cor-de-rosa. E vi que o mundo é muito mais que isso. Viu? É verdade. Não, Joyce, vamos voltar, não. Essa pergunta... Vocês sabem que não foi a Joyce que escreveu isso, né? Pergunta capiciosa. Fala, Ali, na época a carreata era bem tensa, né? A gente, só fazer aqui também essa apresentação, né? Porque a gente escolheu o ponto fixo, porque no ponto fixo a gente pode desenvolver mais o projeto e pode chamar mais pessoas para participar, né? Embora o nosso público ele seja bem mais reduzido, né, com relação a outros, vou dizer assim, outros locais, né? A gente poderia trabalhar no centro, poderia trabalhar também, sei lá, em Olaria, essas coisas. Porém, em São Cristóvão há uma deficiência, principalmente no final de semana, para fazer esse atendimento, né? E aí, o sistema de carreata foi colocado de forma conjunta, né, ao sistema fixo, justamente para a gente continuar, porque a carreata é interessantíssima, porque você tem diversos encontros, né, com pessoas que não poderiam estar ali presentes no ponto fixo, não podem sair dos seus locais, e elas acabam sendo assistidas lá na carreata. Eu queria falar sobre essa experiência, rapidinho. Se não me engano, na minha segunda carreata, eu acho que a gente estava passando ali, ali perto da rodoviária, tinha um senhor, ele estava com uma faixa na cabeça, se eu não me engano, e lembra que a gente foi parar e conversar com
ele. Quando a gente chegou perto, a gente sentiu um cheiro muito forte. Aquilo ali pra mim foi impressionante. Porque eu lembro não lembro quem ficou com ele esperando o SAMU chegar. E o SAMU não foi. Acho que levaram ele, ou ele não foi, ou ele não lembro. Fugiu. Aquilo ali pra mim foi o mais chocante. Porque foi a minha segunda carreata. E ele sofreu um acidente. A mobilização de todo mundo, assim, para parar, para ouvir, para entender, mobilizar para ligar para o SAMU foi de suma importância para minha vida pessoal, como ser humano, para parar e olhar para o outro, sabe, de uma maneira mais intensa. Aquilo ali para mim foi super, super impressionante. A gente sempre tem essa visão, né, na carreata. Mas é só mais uma pessoa. Não é. A gente na carreata é uma pessoa, não tem o só. A gente para lá, nem que fique 20 pessoas ao redor dessa pessoa. É uma vida. E ele tinha sofrido um acidente, estava 4 dias sem atendimento, sem a tampa da cabeça. Só para todo mundo ter a noção. Estava sem o cabelo aqui, sem nada. Só isso tudo. Eu lembro. Isso tudo envolto por um saco plástico, cheio de mosca e bicho. Forte, né? Leidiane, fala aí, Leidiane. Sua visão aí. Postou lá na Escola Solidária, né? Tá ouvindo, Leide? Não tá ouvindo. Offline. Deixa eu ver aqui outro. Na gravação lá ela vai ver. Ela responde. Na gravação ela responde. Fala, Midi. Você falou que ia falar, não falou nada. Eu queria saber se vai acabar antes do jogo. Vai acabar já. Vai acabar. Oi, gente. Oi. Viu? Eu tava ouvindo aqui, eu tô sem o microfone aqui, botei. Brincadeira, cara. Pode falar. Comediante, o MPS requer sacrifícios, inclusive do jogo. Isso. Tô me sacrificando, só tomei um ice. Boba. Bom, gente, fazer parte do MPS é mara. Eu adoro. Tem virado uma extensão da minha vida. Fiz a postagem, né, agora, em dia 5 de julho. A gente vai fazer uma outra dia 10, que a gente conseguiu tem uma surpresinha. Mais uma pessoa participando, Até para mim. Pois é. E tá indo, né? Para mim, participar do MPS, como eu já falei, é uma vivência, né? Tá virando uma extensão. Eu gosto muito dessa família. Né? Nós somos uma família. Bom. Exatamente. É muito bom fazer parte, estar com vocês, né? Trazer essa mudança aí, né? São pequenas mudanças que a gente faz ao nosso redor, né? Que com certeza vão crescendo por aí. Excelente, excelente. Agora, só para Anderson, fala alguma coisa aí sobre sua experiência, sobre os apertos que você me dava também lá na faculdade. Só quer escrever aí, né? No chatzinho. Calma aí, eu consegui destravar aqui. Tá. Cara, a primeira coisa que eu tenho para falar é que antes de entrar no MPS, eu já tinha tentado entrar em, sei lá, uns 10 projetos sociais e essas paradas parecem seitas religiosas, né? Você tem que cumprir alguns feitos, assim, malignos para entrar. Tinha tentado em casa de câncer infantil, tudo que vocês imaginaram, mas assim, eu sempre pedia, cara, algum amigo ia, pô, deixa eu ir comigo. Eu sempre quis ajudar, sei lá, dos meus 15 até os 25, 24, quando eu entrei no MPS, foram anos e anos e anos tentando. Eu sempre que eu via alguém que fazia, deixa eu, sei lá, nunca rolou, e com o MPS acabou rolando e me envolvendo mais até um pouco do que indo só nas ações, assim, mais um pouco dessas coisas. Cara, com relação à experiência que eu tive, assim, de maneira geral, que eu sempre achei muito bizarro eu podia ter ido dormir 2 da manhã, acordar às 7, chegar lá às 8 e até às 8 da noite, às vezes, a gente já chegou aí, de carreata, e eu não estava cansado. Eu estava com uma energia bizarra, sempre estava muito empolgado. E eu falava assim, cara, na moral, eu não doei nada, eu só recebi. Porque a alegria que você vê de você doar um alimento, de você conversar, uma palavra que você escuta,
E é uma parada tão simples, cara, é um prato de comida. Sei lá, a gente come 4, 5, 6 vezes por dia. O cara não faz isso numa semana. Muitos deles que a gente conhece. Algumas lições de vida, eu lembro de um cara, a gente estava na estação ali atrás do outro lado do Maracanã, do outro lado do Maracanã, ali perto da Quinta, e eu falei assim, pô, cara, pega mais umas 2 camisas aí, tem um monte. Aí ele virou e falou assim, não, irmão, isso aqui tá bom, deixa para outra pessoa que pode precisar mais. Eu comecei a chorar na hora, porque eu buguei, eu falei assim, caralho, tu mora embaixo de uma ponte, como que alguém pode precisar mais do que você? E o maluco tá, não. Toma essa porrada. Tá bom. Eu falei, você fica assim, foi uma lição de vida para mim, aquilo ali, que esse foi o ponto que eu nunca vou esquecer na minha vida. O cara não tinha nada, ele pegou quase nada e falou assim, deixa pro próximo. Meu irmão, foi a maior lição de amor ao próximo que eu vi na minha vida, assim. E ele não conhecia o próximo, não era uma pessoa que estava ali, a gente estava meio que indo embora. E acho que é isso, acho que também comentar quando o Isaac falou que a gente tem um pouco mais de um ano aí, tem um grupo de gestor, realmente era uma necessidade de pessoas pensando no projeto fora as ações. Isso era uma coisa que eu cutucava o Isaac, precisa de uma reunião numa terça-feira à noite, num sábado, uma reunião de 2, 3 horas, uma reunião que a gente decida as coisas, pessoas que sejam referências, principalmente quando ele fala, não é um projeto de uma pessoa só. Então, o grupo de gestores hoje, eu estou um pouco afastado fisicamente, porque eu estou morando longe, mas o grupo de gestores hoje, quando eu vejo, as pessoas já têm referência em outras pessoas. E isso é construído ao longo do tempo, é assim que se constrói uma instituição forte. Então, se um dos gestores hoje sair, outra pessoa suprir o lugar dessa pessoa, o que fica é a gestão e não a pessoa em si. Isso é muito importante. E foi o Zé que falou, que daqui a 10, 15 anos, o MPS seja uma instituição forte e não dependa de uma pessoa ou um nome, sim, da instituição. Acho que isso é muito legal. É isso, já falei pra caramba. É isso. Bom, gente, acho que a gente analisa aqui, né? Foi muito bom rever isso aí na nossa cabeça e bola para frente. Vamos que temos mais. Não pense na figurinha, por favor. Vamos pensar nas próximas ações e eu conto com... Eu não, as pessoas que são assistidas, elas contam com vocês, né? E, por favor, continuem somando, continuem perseverando, né? Nessa causa da população em situação de rua, acima de tudo, né? Que elas merecem nosso esforço, né? A gente joga a rede, vem um monte de bagre, mas às vezes a gente pega um peixe que ele quer sair da rua, que quer sair daquela situação. Às vezes, a maioria não quer mesmo. Mas vai fazer o quê? A gente está ali para ajudar quem quer. E a gente vai conseguir. Eu sei que ao longo do tempo a gente vai conseguir. Gente, fica com Deus. Boa noite e obrigado aí pela paciência. Valeu? Tamo junto. Aquela foto, Anderson? Aquela foto? Não, essa mãozinha eu não faço, não. Boa noite, gente. Bota a mão aí, irmão. 4-0. Calma aí. Segura a marimba aí, irmão. Bora, bota a mão, aparece Midian, aparece Wilton, aparece Lidiane, aparece Jéssica Galdino, aparece. Nossa, neguinho, no meio da gente. Todo mundo. Só vai tirar a foto quando todo mundo aparecer. Ela saiu. Que legal. Christian, aparece. Não, cara. Tá bom, então... A gente bota uma mãozinha ali do lado da Lidiane. Uma mão na Lidiane. E no Christian. Botar a mão na Lidiane, cara. Que isso? Tirou? Oi. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu, boa noite. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, hein? Valeu. Como é que eu saio aqui agora? Tá fechando. Dá um Ctrl Alt Del, mano.
Grava. Windows L. Só fechar. Tchau, gente. Tchau. Fechou? Não fechou não. Peraí. Pelo amor de Deus, cara. Como é que eu saio disso aqui? Não, a câmera, peraí. Tchau. Ué, filha. Boca de leite. Valeuzão. Eu vou te dar um livro para você aprender a gerir reunião. 2 horas numa reunião? Tô desde 7 horas. Tua reunião durou mais do que todas as lives. Pelo amor de Deus, mano.